A paz do Senhor Jesus Cristo, aqui estamos nessa manhã, manhã de domingo, uma manhã abençoada, aonde o Senhor Deus sempre tem algo para a nossa vida. Talvez você nesse domingo não está bem, talvez esse domingo você levantou triste, aborrecido, alguma notícia. Muitas coisas acontecem, de um dia para o outro. Mas o Senhor Deus, Ele tem um recadinho para mim e para você nessa manhã. Aleluias. Que o Senhor nessa palavra venha nos dar toda a direção. Que Ele venha aqui falar comigo e falar contigo, igreja. Aqui quem vos fala, seu amigo, Bispo João Paiva. Estamos aqui todos os dias pela manhã, já fiz uma oração, já coloquei ali, nas redes sociais, para edificar a sua vida. Que você que está chegando, seja abençoado a sua vida. Vai curtindo aí o bispo, vai seguindo, a paz do Senhor, amado Gilberto. Você que está aí, dê uma oportunidade da sua bênção lá no canal do YouTube, digita lá Bispo João Paiva, faz inscrição lá, igreja, me ajuda, me abençoa nessa campanha, nessa evangelismo, porque as redes sociais nos dão a oportunidade de evangelizar, levar uma palavra, E você pode ser, Você pode ser o evangelizador, você pode ser o mantenedor, desde que você contribui com a sua inscrição, me seguindo aqui no TikTok, me seguindo nas redes sociais, Bom dia para você. Não entendi. Moça, que abençoe sua vida, sua família e caminhos. Amém. Alberto, seja bem-vindos. Então você que está aí, pode curtir aí, segue o bispo lá no canal do YouTube, peço a gentileza de cada um de vocês, ajuda aí que está com um bom número aí, entrar lá no canal do YouTube e digita lá Bispo João Paiva, estou com 355 lá, eu precisava chegar a 400, para aumentar as inscrições, para mim poder evangelizar com a sua ajuda também é evangelizar. Eu tenho tempo para ficar nas redes sociais falando de Deus, talvez você não tenha o tempo, mas com a sua inscrição você contribui. Quando você precisar de uma palavra, de uma oração, de edificação, vai estar lá no YouTube, vai estar aqui no TikTok, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, aonde você quiser que esteja. Então vai clicando na tela, vai curtindo aí, vai aumentando o Ibope. Eu estou aqui hoje com a palavra de Deus lá em Oséias 6. Deus colocou no meu coração essa palavra, Oséias 6. Oséias 6 diz assim: vinde, Deus está pedindo para nós vir até Ele. Vinde e tornemos ao Senhor. Nós temos que tornar a Deus, igreja. Vinde e tornamos ao Senhor. Então nessa manhã maravilhosa, o Senhor está dando um ultimato, Ultimato ao povo de Deus. Aquele povo que ainda, um dia, outrora, se fez da presença de Deus. E hoje Ele está dando aqui um ultimato, ao povo, que venha reconhecer os seus pecados e buscar a restauração espiritual, igreja. Nós temos que reconhecer que somos pecadores. Igreja, somos pecadores. Então, você reconhecendo, manifesta a justiça de Deus, porque Ele se agrada àquele que anda na verdade. Disse: se conhecereis a verdade vos libertará. Então Deus está com quem fala a verdade. Então nós estamos aqui nessa manhã, trazendo essa palavra abençoada da parte de Deus. Deus quer que nós tornemos ao Senhor, vamos nos voltar para Deus. Tornar para Deus, igreja, não é só de boca, é de atitude. Cumprir o processo da Bíblia, os mandamentos, andar na beleza da santidade desse grande Deus. Nessa manhã Ele está te convidando. Ele está querendo que você venha sair dos maus caminhos, sair daquilo que não agrada a Deus. Nós estamos num mundo pecaminoso, onde o povo já está se esfriando, não é verdade? Há muita violência, muita acusação, muita afronta, muito desrespeito, não é verdade? Tem aí muitas distinção de raças, cor, de sexo, de política, de todas as afinidades, tem a discordância, Se o próprio Deus não questiona nós, porque quem somos nós para ficar questionando, não é verdade, igreja? Nós temos que respeitar o próximo como a ti mesmo, não é verdade?
Nós temos que amar o próximo. Cada um tem o seu caminho, cada um segue aquilo que está com ele, aquilo que ele tem de entendimento, não é verdade? Só que Deus diz que o povo não pode andar órfão. Nós temos que ter um Deus, aquele que nos abençoa, aquele que nos orienta, aquele que, se você invocar ele em espírito e verdade, ele vai te alcançar, ele vai te dar a direção. Ele não fala que, se quiseres e me ouvires e praticares, comerás o melhor dessa terra? Isso é andar na obediência com Deus, é seguir os mandamentos de Deus, não é ficar questionando, não é verdade? Tem filho que questiona o pai, não é verdade? O filho se baseia no tempo do pai, que não tinha informática, não é verdade? Tinha muitas coisas diferentes de hoje. Ele esqueceu que a ciência ela evolui, não é verdade? Vai evoluindo, mas nós não podemos menosprezar o passado, não é verdade? Não é porque minha mãe não sabia ler e escrever que eu tinha que ficar questionando ela, mas as atitudes dela, né, a maneira dela andar, caminhar, nos ensinar, era para um bom caminho. Qual o pai, a mãe que não quer um caminho melhor para o filho, não é verdade? Não é a escolaridade que vai... É o caráter da pessoa. Porém, os estudos é importante. Se hoje você com faculdade, não é verdade, com conhecimento, está difícil arrumar emprego, imagina, né, você sem faculdade, não é verdade? A ciência, a tecnologia vai avançando. Há necessidade de uma capacitação, não é verdade? Antigamente as pessoas pregavam a Bíblia simplesmente assim, com a maior naturalidade, sem preocupação de vaidade. Hoje, a pessoa entra na igreja, sobe no altar e fica dando aula de teologia, não é verdade? Ele fica fazendo muitas coisas, né, que não edifica, não é verdade? Sim, a teologia é para ele, para a edificação dele, não é verdade? Mas as pessoas querem ter uma titularidade de melhor conhecimento do próximo, não é verdade? Então nós temos que entender que não é por esse caminho. Temos que buscar conhecimento, temos que buscar muito mais para o nosso crescimento interior. O exterior, para muitos, entra no julgamento, né? O que entra para Deus é o que está no interior, o que está no nosso coração, igreja. Então Deus quer que nós nos tornamos para Ele. Vamos também se basear no passado dos nossos ancestrais, nossos avós, nossos pais, bisavós. Eles têm um ensinamento muito bom para nós, entendeu? Eles têm algo muito bom para nós aprender, né? Que era educação, respeito, não é verdade? Minha mãe só olhava para mim, meu pai só olhava, nós já sabia do recado, não precisava falar, ó, sai daqui, vai para lá, não, só o olhar assim já, não é verdade? Hoje as pessoas não aprendem mais a ser submissos, por isso que Deus quer que nós tornemos ao Senhor, porque se você se tornar para Deus, você vai passar a ter um conhecimento mútuo do Senhor, que o Senhor quer que nós andemos sim, numa boa conduta, no respeito, ter uma boa amizade com as palavras, não é verdade? Respeito, com opinião, não precisar entrar em discussão. Ninguém é obrigado a seguir você e você não é obrigado a seguir ninguém, tá entendendo? Tudo vem do convencimento do Espírito Santo para a nossa vida. Então nós temos que ser convencidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos convence. Ele que nos tira do caminho errado. Ele me tirou. O meu segmento era uma visão totalmente diferente. Nunca imaginava que eu ia voltar e estar nesse caminho. Depois que eu conheci a Deus, igreja, face a face, num encontro que eu tive, né? Foram 3 dias, onde nós abdicamos do nosso querer, de tudo, ali em jejum, em oração, ouvindo a palavra, orações de libertação, escrevia no caderno, na folha, tudo aquilo que nós fazia de errado, entendeu, igreja? E ali eu nasci de Deus, ali eu tive um encontro verdadeiro. O encontro verdadeiro que eu conheço, igreja, é aquele que permanece. Eu estou indo para 25 anos que eu estou na presença de Deus. Quando eu aceitei Jesus, nunca mais eu virei as costas. Eu tenho um caráter que meu pai sempre falava para mim, desde pequeno. Eu tenho um caráter de ficar firme. Sou pessoa de opinião.
Se eu falar que eu vou seguir, eu sigo. Se eu for falar que eu sou seu amigo, eu serei. Está entendendo? Então nós temos que manter a palavra. E Deus se agrada daquele que anda na retidão. Porém, temos defeitos. Porém, somos falhos. Porém, temos pecados. Mas Deus olha no interior. Ele sonda os pensamentos. Ele quer saber o que está no seu coração. Se nós queremos andar na verdade, se você quer sair do mau caminho, você quer sair daquele caminho obscuro que não te levava a nada. E aí eu aprendi que eu tinha que andar com Jesus. Só que aí, igreja, eu me aprofundei a estudar a Bíblia, a estudar os patriarcas. Eu estudei a vida de Daniel, de Abraão, de José, de Jacó. Tá entendendo? A gente fala os patriarcas. Eu pesquisei e pesquiso. Estudei Neemias, todos aqueles que foram Isaías, o profeta messiânico, Paulo, a vida de Paulo, de Pedro, tá ligado? Só de eu falar já me arrepio tudo, entendeu? Eu procurei me aprofundar para que aquele conhecimento viesse para a minha vida. É assim que nós temos que entender. Se o Senhor diz que aquele que segue ele não anda enganado, não anda órfão, então procurar conhecer a Deus. Por isso que ele quis dizer, tornemos ao Senhor. Tornar a Deus, a igreja, é buscar Ele. Sair dos pecados. Reconhecer que nós somos ignorantes, que somos falhos, que as nossas opiniões aqui na terra não é a opinião de Deus lá no alto. Ele diz que as nossas opiniões aqui na terra não favorece e nem convence a Deus. O que vai convencer nós a Deus é o nosso procedimento, a nossa conduta, o que está dentro dos nossos pensamentos, no nosso coração. Hoje, por exemplo, é domingo. O que você está pensando hoje? Eu estou pensando, eu não tiro da minha mente do culto de à noite. Hoje eu vou estar na casa do Pai. Não vou lá para ver o pastor, ver a igreja. Não, vou lá para ver o Pai. E lá o Pai vai falar comigo. Igreja, me arrepiou. Olha, estou aqui todo arrepiado só de falar do Espírito Santo tá aqui me usando para a sua vida. Então, feliz é você que está aí curtindo. Feliz é você que está aí, tirou esse domingo na parte da manhã para ouvir a palavra de Deus. Você não está aqui ouvindo o bispo. Você está ouvindo o que sai da minha boca. Porque ele disse para Jeremias, Jeremias, eu sei que ninguém vai ouvir uma criança. Mas eles vão ouvir o que sai dos meus lábios. Que sai dos seus lábios, que é a minha palavra, porque ele diz que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, igreja. Sabe, igreja? Deus se agrada daquele que levanta pela manhã animado, disposto. A minha esposa, nossa, eu vejo nela assim uma disposição, um ânimo. Ela não tem preguiça para nada, ela tem uma disposição, ela tem, olha, é uma pessoa assim que eu aprendo muito com ela, entendeu? Tem as suas lutas, suas enfermidades, mas ninguém para ela. Por quê? Porque dentro dela está o Espírito Santo. E assim a gente vai se contagiando, se apegando e também vai entrando na mesma linha, na mesma caminhada, tá entendendo? Os pensamentos dela praticamente batem com os meus. Eu não preciso pedir nada para ela que já vem certinho. Por quê? Porque nós estamos andando num só espírito. Lá atrás, lá vocês vão ver, olha lá a bispa, olha aqui, ela e eu, lá, né? 25 anos junto, que benção, né? Esse ano está fazendo 25 anos junto, a nossa união. Pensa aí no culto abençoado que vai ter. Sabe, igreja? Por isso que nós temos que tornar para Deus. Nós estamos vivenciando um tempo assim difícil, de um casal andar um respeitando o outro, entendendo a diferença do outro, sem ficar questionando. Como é que o senhor era antes, bispo? Ixi, eu era crica. Eu era crica, ignorante com tudo. É aqui que Deus quer ali na palavra, que nós reconhecemos os pecados. Eu reconheço, igreja. Mesmo sendo bispo, eu reconheço. Tá entendendo? Eu procuro fazer com que a pessoa se sente bem, não agradar. Eu não faço nada para agradar ninguém. E também não quero que ninguém faça, mas que reconheça que está errado, que está falho. Às vezes minha esposa fala assim, você errou. Eu falo, amém. Fazer o quê, né? Que me perdoa, né? Eu achei que eu estava na razão. E quando você acha que está na razão, você está errado. Né? Então nós temos que avaliar como nós estamos nessa caminhada com Cristo. Será que nós tornamos para Deus mesmo? Aquele que se torna para Deus reconhece as falhas, os pecados,
É, que anda buscando a restauração. Nós temos que buscar a restauração, igreja. É, igreja, a vida espiritual, sem ela você será destruído. O inimigo detona você. Aí você não tem sabedoria para falar com o filho, com o esposo, com a esposa. Você passa a ser um entregueiro, como fala, um que fica se metendo, não é verdade? Eu tenho 3 filhas, 2 netas, tenho minha sogra, meus cunhados, minhas cunhadas, meus irmãos, mas eu não fico... Antigamente eu me metia, hoje eu recuo, hoje eu só faço se Deus der autorização, senão eu fico lá no meu cantinho, orando, fico ali orando, falando com Deus na mente, intercedendo, porque você está vendo o que está acontecendo ao redor. Porque aquele que está com Deus, Deus mostra através do Espírito Santo para ele. Então nessa manhã, vamos se voltar para Deus, igreja. Vamos ter o reconhecimento que precisamos sair dos pecados, dos maus caminhos, para que nós não venhamos ser destruídos, que nós não venhamos dar brecha para o enganador, igreja. O enganador, ele dominou esse mundo, igreja. Por isso que nós estamos vivenciando um tempo da graça. O que é o tempo da graça? A oportunidade de se ajuntar com Deus. E aí, em vez de se converter, né? As pessoas, em vez de se converter, eles se manifestam um falso arrependimento. A paz do Senhor, amada Lara. Seja bem-vindo, amada. Seja bem-vindo. Vai curtindo o bispo aí. Vai clicando na tela. Se você precisar de orações, deixa aí teu WhatsApp nessa campanha da Arca da Aliança. Então nós temos que entender, igreja, que as consequências das suas iniquidades, igreja, ela manifesta na gente um falso testemunho, igreja. Uma falsa sensação, entendeu? Nós temos que entender que nós não somos mais desse mundo. Somos separados para Cristo, igreja. Até a vinda dele, ele nos arrebanha, nos convoca, nos escolhe, para nós ajudar aqueles que estão nas trevas. Você está na luz? Então vai iluminar a vida de alguém que está nas trevas. Porque quem está na luz, ele vê a escuridão de outro. Peça sabedoria para Deus, para você poder ganhar aquela alma. Ele vai te dar estratégia, porque também o maior interessado em ganhar aquela alma é Jesus Cristo. Só que ele precisa que você anda na luz. Ele precisa que você anda realmente arrependido. Realmente na presença do Espírito Santo. Mas, se nós se afastar de Deus, do Altíssimo, igreja, nós vamos correr o risco de ser pego pelo inimigo. Então eu peço para você, procura em Deus, rapidamente. Igreja, ele queria se livrar rapidamente dos problemas desencadeados pelo pecado e não se voltar com Deus sincero, com sinceridade. Não é verdade, igreja? Muitos querem assim, quer sair rapidamente, fala que não vai fazer mais, daqui 1 minuto ele está fazendo. A mãe fala, filho, não sai com fulano, hein? Foi a mesma coisa que a mãe fala assim, sai com ele, viu? Sai com fulano. Não é verdade? O fruto proibido, não é verdade? Tudo que é proibido, todo mundo quer. Aquilo que não é mais proibido, que não é mais proibido, aí ninguém mais quer, perdeu a graça, não é verdade? Por isso que eu falo, igreja, nós temos que se livrar desses problemas desencadeados em nossas vidas. Tem aquele momento, igreja, você tem que se examinar, refletir. Será que eu estou fazendo as coisas certas mesmo? Eu tenho um código com Deus para ver se eu estou andando no caminho do Senhor. Eu peço para Ele alegrar minha alma, se eu estiver agradando Ele. Se eu não estiver agradando Ele, eu peço para Ele entristecer a minha alma, no sentido de um sinal, né? A minha bênção está passando aqui atrás, Então, eu quero que você anda na disciplina, igreja, para não se destruir. Andar numa disciplina que se torna uma fé genuína. Você passa a ter uma segurança de falar desse Deus.
Tá entendendo? Você não vê desconfiança, você vê uma crença e tem uma certeza que vai acontecer. E aquilo que você está querendo e não está acontecendo, você aceita com uma naturalidade, você até agradece a Deus. Senhor, obrigado, porque eu vejo que os pensamentos do Senhor realmente é melhor do que o meu, viu? E aí, por mais severo que possa ser o coração de Deus, igreja, é o remédio perfeito para livrar a alma perdida da morte eterna, igreja. Por isso que ele fala para Oséias, né? Oséias, o profeta, ele recomendava para o povo. E essa palavra é a mesma de ontem, hoje e sempre, igreja. Então nós temos que entender, por mais severo que seja a correção de Deus, às vezes a pessoa não concorda com isso e com aquilo e fica bravo, bicudo. Às vezes o pastor prega uma palavra dura, de exortação, que é para aliviar ele e ele não concorda, ele não volta mais para a igreja. Ele fica, tá entendendo? Ele fica, em vez de ele procurar o pastor e falar, pastor, eu não entendi aquela palavra, eu gostaria que o senhor me explicasse agora pessoalmente, para mim no particular, porque aquela palavra me feriu, eu achei que, né? Então, eu não concordei com aquela palavra, eu queria que o senhor me explicasse para mim. Aí você passa a ser amigo verdadeiro de você mesmo. Por quê? Porque você procurou ver aquilo que estava te chateando. Tá entendendo? Porque aquilo que a gente vai ouvir na igreja não é o que você quer ouvir. Você fala assim, hoje eu vou na casa do pai, eu quero uma resposta de Deus. Deus vai falar comigo. Chega lá, a palavra é forte. O culto passado, um pastor de idade, né, o pastor Hamilton, ele pregou uma palavra abençoada. Ele chamou a igreja de raça de víbora. Ele chamou as mulheres, falou, você mulher, a tua casa está bagunçada, a tua casa está toda escancarada, levanta da tua cadeira e vem aqui no altar. Foram lá mais de 10 mulheres, e aí foi mais um homem, falou, tem um homem aqui que precisa se consertar com Deus, e foi falando, e esse homem levantou e foi lá à igreja. O Espírito Santo fala a verdade, e aí elas iam ficar bicudas, ia ficar brava com ele, né? Ele falou assim, nem que eu nunca mais venho pregar aqui, mas eu vim aqui para trazer o recado de Deus. Foi tremendo o culto. Quem é de Deus aceitou a correção, como aquelas mulheres, aquele homem, como toda a igreja aceitou a palavra. Ele chamou raça de víbora. Você precisa, aquela palavra que ele pregou, se a pessoa não tiver estrutura, ele nunca mais volta naquela igreja. Tá entendendo? E aquele dia, eu tava com tanta alegria, para mim que era 6:30, eu já tava pronto para ir para a igreja, o culto começava às 8. E aquele dia Deus me usou, né? Eu tive uma oportunidade, fui lá, dei uma palavra de início, aí o pastor falou assim, Deus usou esse homem de Deus aí, para confirmar a palavra que eu ia pregar. Porque era uma campanha, final de campanha, que eu me coloco de joelho por essa causa. Então muitos hoje estão orando, não tem resposta, eles acham que Deus está surdo, acham que Deus está cego, acham que Deus está com o braço encolhido, tá entendendo? E Deus mandou dizer, raça de víbora, você tem fé? Então espera que eu estou providenciando, eu estou consertando a sua vida está bagunçada, a tua vida está tudo escancarada, a tua casa está uma vergonha, está um lixo. Eu preciso entrar nesse lugar com meus anjos e arrumar primeiro, para depois entrar na sua vida, igreja. É assim. E muitos só querem pedir, e dar-se-vos dá nada. Então nós temos que nos tornar para Deus, igreja. Ainda há tempo de conseguir a salvação. Deus quer te salvar, mas muitos não querem. Um exemplo aqui, eu tinha mais de 200 aqui, ouvindo a pregação. Quando Deus começou a falar, agora tem 2. Tá vendo? Aí eu pergunto para você, por que eles não permaneceram? Porque enquanto a palavra estava sendo boa para eles, é assim. Enquanto você está ouvindo a palavra que está te satisfazendo, você fica. Quando Deus começa a mexer na sua ferida, a pessoa afasta, vai procurar outra live. Sabe, igreja? Assim você não chega a lugar nenhum. Feliz é aquele que suporta a dor. Feliz é aquele filho que quando a mãe chama, o pai chama e puxa a orelha dele,
ele recebe a bênção, porque sabe como é que eu era, igreja? A minha mãe, nós éramos em 5 irmãos, 3 homens. Agora eu tenho um que é adotivo, 4, um é falecido. Minha mãe chamava todos nós. E ela tinha a bainha de um facão, porque, né, morava na roça, que esse facãozão grande tinha bainha, né? Ela pegava aquela bainha, ponhava assim por trás dela, a mão por trás, e falava assim: João, Zé, Cid, vem aqui. E eu era o primeiro. Ela falou: você de novo? Você sempre é o primeiro que apanhar, você sempre é o primeiro, você... Não é com você que eu quero bater, eu quero o Zé, eu quero o Cid. Entendeu, igreja? Então, o que eu aprendi? Andar na retidão, na sinceridade. Você errou? Errei, fazer o quê? Errei, me perdoa. Mas quando eu pedir perdão, pede com sinceridade. Porque aquele que fala a verdade diante de Deus, manifesta a justiça dele. Então Deus quer que nós sejamos o quê? A medida da repreensão é proporcional à dureza do coração e ao pecado cometido, igreja. Presta bem atenção. A alma perdida, tá entendendo? Deus quer livrar ela. Tá entendendo, igreja? Deus, ele quer que nós retorne à fé genuína. Nós temos que... Se você só vai se tornar a fé genuína, porque se você amar você mesmo, sabia? Para onde você quer ir? Muitos estão mortos aí, igreja. Estão no abismo. Deus quer salvar a mim, quer salvar você, os seus filhos. Primeiro, ele quer salvar você. E você tendo salvo, o que é o salvo? Aquele que prega a palavra, aquele que cumpre os mandamentos de Deus, aquele que não anda nas coisas ilícitas, aquele que faz a que agrada a Deus, que chama a atenção de Deus. E aí Deus vai você um instrumento dele para você salvar a sua família, os seus amigos, seus entes queridos. A pessoa passa a olhar você com outros olhos. Ele olha assim: olha, não é mais daquele jeito não, hein? Olha como mudou. Eu era um pinguço, cachaceiro, cheio de amante. Amantes. Mulherengo. Desrespeitava. Batia nos meus filhos. Machão. Violento. Igreja, assim era eu. Ai, se alguém olhasse torto para mim. Hoje, eu aguento cada coisa que eu vou falar assim: Senhor, o Senhor está testando para mostrar meu nível, né? Até minha esposa, a Bia, fala assim: nossa, você suporta muita coisa. Igreja, como ela também suporta, eu também suporto, e nós vamos se aliado ao Espírito Santo. É maravilhoso você ter o controle de Deus na sua vida. Só que você tem que entender, se aquele não tem a presença do Espírito Santo, porque a Bíblia diz, se você tem muita fé, né, ajuda aqueles que têm pouca fé. Não se julgando melhor. Tem gente que acha que porque ele tem, ele é melhor que aquele que não tem. Nós somos chamados para ganhar almas, né? A paz do Senhor, amada. Seja bem-vindo, Graciane. Você que está aí ouvindo a palavra, curte aí o bispo, segue o anfitrião, dê um pulinho lá no canal do YouTube, me ajuda lá com a inscrição sua, digita lá Bispo João Paiva. Estamos aqui nessa campanha todos os dias, com oração diária, né? Estamos aqui orando, né? Vou orar sim, amado. Se quiser deixar teu WhatsApp, eu faço a oração e envio para você, tá bom? Te explico a campanha que nós estamos fazendo, né? Se assim a pessoa desejar entrar, entra. Se não desejar, amém do mesmo jeito. Eu tenho um grupo de momentos de orações, lá são 24 horas de orações. Nós damos nossa vida pelas almas. O bom pastor dá a vida pelas almas. E eu sou um pastor que dou a minha vida, né? Eu vivo 24 horas para Jesus, né? Aí, ó, meu esposo tinha voltado para Jesus, mas já saiu, tá no mundo de novo. Não, amado. Vamos dar uma estratégia, né? Então tá bom, amado. Quer deixar teu WhatsApp aí? Nós vamos derrubar. Isso é casta de demônio, amado. A palavra de Deus diz que tem casta de demônios que só sai com jejum e oração. Nós temos que combater o inimigo no secreto, entendeu? Sem precisar ficar discutindo.
Não entra na onda do inimigo, sem ficar exigindo. Fica na oração, seja uma mulher sábia. A mulher sábia edifica a sua casa. Entendeu? Deus, ele vai, né? Através da minha vida, Deus vai te orientar a ganhar almas, tá? Eu também era assim, amado. Eu brigava, eu xingava, eu falava, né? Eu falava, não tinha nada a ver com o que Deus queria, entendeu? Então nós éramos, eu era mais afoito e eu queria, eu queria ganhar almas do meu jeito, né? Do meu jeito. E não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Porque quem ganha a alma é o Espírito Santo. Entendeu? Quem ganha a alma é o Espírito Santo. Mas no tempo dele. Não no nosso tempo. No início, eu queria salvar minha família toda. Como diz assim, parece uma metralhadora. Não. Entendeu? É tudo no tempo de Deus. Ele diz assim, aquele que crede no Senhor Jesus e for batizado, será salvo tu e a tua casa. É uma promessa de Deus, não é do homem. Só que você tem que fazer a tua parte, como aquilo que é ensinado os mandamentos, andar sobre a orientação da palavra, ser realmente não um frequentador de igreja, mas aquele que vai na igreja, no templo do Senhor, adorar Ele em espírito e verdade. E também não ficar só pedindo também. Você sabe por que ele diz assim, fé? Fé o que é? Convicção. É certeza. É certeza. É certeza daquilo que você não vê com os olhos, mas daquilo que você sabe que você vai tomar posse. O que você tem que entender? Você tem que entender uma coisa, que se você ficar focado só nessa área, não vai. Porque o meu foco antes era só salvar minha família, meus filhos. Aí Deus falou assim para mim, cuidai dos meus, que eu cuidarei dos seus. Quando ele diz cuidarei dos seus, é o Mateus 6,33. Buscai o meu reino. Então você tem que buscar o reino de Deus. Você não vai conhecer o reino de Deus à noite por dia. Você tem que focar em conhecer a Deus. Igual ele diz ali a palavra de hoje, tornemos ao Senhor. Tá entendendo? Vamos nos tornar para Deus de verdadeiro, de corpo, alma e espírito. Ah, mas e meu marido, meu filho? Calma. As bênçãos te alcançarão. Então ele diz, buscai o meu reino e a justiça. Ele vai fazer justiça para a sua vida. Como? Por quê? Por que diz que ele vai fazer justiça? Porque você está buscando o reino dele. Você se entregou totalmente para ele. Quando você tem o seu tempo, é para ele. Quando você está trabalhando espiritualmente, você está falando com ele. Está entendendo? Você está procurando ter essa sintonia com ele. Eita, glória. Hoje eu tô com a unção de Deus aqui triplicado para sua vida. Glorificado é você que está aqui. Porque passou aqui quase 300 pessoas que estavam ouvindo a palavra. Devagarinho foram sumindo. Agora só tem 6. Feliz é você que está sendo tocado pelo Espírito Santo. Você entrou nessa live hoje aqui porque Deus está te dando uma estratégia. Ele diz que a peleja não é mais sua, é dele. Quando você se volta para Deus, Ele torna para você. Aí Ele sabe aonde é a área que Ele precisa consertar. Ele conhece o oculto, você não conhece. Está entendendo? Tem coisas que nós não temos estrutura. No momento, não é que você não vai receber. Você tem que esperar o tempo do Senhor. Ele não chega atrasado, ele não adianta. Ele é pontual, igreja. Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e me auxiliou. Eita glória, aleluia. Igreja, hoje a experiência que eu tenho, estou fazendo hoje 2 anos que eu fui consagrado bispo, eu e minha esposa. Olha lá no fundo lá, olha lá o casal, o bispo e a bispa. Nós fomos consagrados. Hoje está fazendo 2 anos que fomos consagrados a bispo. E o Senhor tem nos dado uma unção maravilhosa. Eu e minha esposa vivem de lua de mel. São 25 anos casados. Deus usou ela para ganhar eu para Jesus. Está entendendo, igreja? Então nós temos uma maturidade hoje espiritual para te ajudar, para te auxiliar. Mas nós temos que estar atento. O inimigo não vai querer que você segue a minha live. O inimigo não vai. Não vai mesmo. Está entendendo? Amém, amado. A sua família também vai ser abençoada, tá bom? Depois eu vou te conversar com você, amado, vou te dar
aquilo, o remédio, o antídoto que eu e minha esposa faz para você ganhar um marido. Eu tenho meus filhos, eu tenho hoje ela é missionária, entendeu? A outra tá gatinhando, a outra vai, já, né, mudou de ministério e tal, vai estar na presença de Deus do jeito dela, mas eu não fico pegando o pé deles. Não, eu não deixo de orar, de jejuar, de consagrar. Tá bom, querido, pode ficar tranquilo, eu chamo sim. Eu tenho uma responsabilidade de ganhar almas para Jesus e fazer que nem o celeiro de Deus seja... Se eu ganhar uma alma aqui para Jesus, já é o suficiente. Eu preciso sim de vocês me curtir a minha live, eu preciso que vocês me sigam aqui, eu preciso que vocês me ajudem lá no canal do YouTube, lá, digitando lá, entra lá, Bispo João Pai, fazendo inscrição, aumentar lá os inscritos, para mim ter os benefícios que as redes sociais me ajudam, é só com a ajuda de vocês, tá entendeu? Então, as nossas lives são avaliadas, quando tem muita curtida, muito seguidor. Então isso aí chama a atenção dos mantenedores, dos patrocinadores. É com a sua ajuda. Então eu tenho que me dedicar em ajudar você para que eu venha ser cumprida aquela palavra que Deus diz: cuidai dos meus que eu cuido dos seus. Se ele me chamou para ser o atalaia, ele vai fazer do jeito dele, do querido dele, não do meu jeito. Entendeu? Então, às vezes, nós ficamos aí abofado, apavorado, ansioso, preocupado, desesperado. Não, calma. Calma. A minha mãe foi salva no leito de morte, amadas. Amada igreja. A minha mãe eu ganhei. Deixa zombar, é ação do inimigo. Isso é estratégia do inimigo. Faz que nem eu. Finge de surdo, desentendido. Tem gente que fala assim: o senhor não ouviu o que eu falei? Se falou foi comigo? Aquilo que edifica, beleza, aquilo que não edifica, vou apagar da minha mente. Eu tenho que seguir como Jesus seguia. Como que é, irmão? Eu estou rastejando um caco, orando, chorando, as pessoas me humilhando. Calma, mano, calma. Depois você vai ter você vai ter uma direção, né? Um desafio que Deus quer que você... Quando Deus fala esforça-te que eu te ajudarei, você está fazendo todas as coisas, tá? Mas precisa de como diz, um ingrediente, tá? Tem gente que quando a gente fala desse ingrediente, ele cai fora, sabia? Mas não precisa assim, não é bem assim. Não é bem assim, como é que você está aí lutando? Há quanto tempo? Quanto tempo você está aí? Você precisa convencer Deus. Porque a Bíblia diz que é impossível se agradar a Deus sem fé. É impossível. Tem gente que fala que tem fé de boca. Fé de boca não vai no céu, não. É com atitude. Dar-se-vos dá. Primeiro temos que nos doar para Deus. Porque Ele não quer nada que é seu. Ele só quer ver você com a sua atitude. Só isso. Ele vai te retribuir 100 vezes mais. Está na Bíblia. Todo aquele que se doa para Deus, todo aquele que oferta a casa de Deus, ele diz que 100 vezes volta. Volta sim, eu posso falar. Eu vou dar um exemplo aqui. A minha filha, quando estava começando, ela não queria nem falar comigo. Ela vai vir almoçar hoje comigo, que ela é missionária também. Ela veio falar assim para mim, falava: Benício, né? Ela vivia no mundão. Eu sempre recebia notícia que tua filha lá, através da minha mulher, a minha cunhada, falava assim: coitada, eu vi a Luana, filha do Paiva, né? Ela me chama de Paiva do Paiva. E bêbada, tá lá bêbada, caindo lá com os caras lá. Falei: meu Deus do céu. E a minha esposa falava, e eu fingi de desentendido, entendeu? Ficava arrasado. Depois ia falar com Deus, orava com Deus. Senhor, eu sei que o Senhor tem promessa na minha vida, na vida das minhas filhas, da minha família. Então eu falava com Deus, sem reclamar, sem murmurar, ali numa boa. E no outro final de semana vinha de novo: e fala pro pai que Luana, né, olha, ela tá lá bebinha, olha pra você ver, tá lá, olha, meu Deus do céu, olha, triste. Olha, foram muitos anos. Aí um dia, né? E aí um dia ela ligou para minha esposa, né, que não é mãe dela, mas ela, dia das mães que ela fala, ela mandou, é mãe espiritual, mãe da fé. Obrigado por você ser essa mãe atenciosa, onde ela, eu fico na minha, né, onde ela pegou e falou assim: amor, eu vou convidar a nossa filha para vir almoçar. Eu tenho 3, né, todas elas amam a minha esposa. Nossa, precisa ver o respeito que elas têm. Quando elas querem aconselhar, ela pede não para a mãe delas, ela pede para mim, para Margarete, para a bispa. Aí eu vou chamar a Luana, nossa filha, para almoçar amanhã.
Porque na outra semana é meu aniversário, né? Eu não queria fazer nada, porque daí ele chamava para fazer no meu aniversário, o almoço e tal. Todo mundo chamava, e ela falou, ela sentiu de chamar, eu falei, não, pode chamar. Aí ela aceitou, vai vir, né? E aí, ela ligou para ela. Falou assim, ai, Margarete, você nem imagina. Eu aceitei Jesus. A Margarete, sério? Pode falar pro pai, o pai vai ficar feliz. Olha, me arrepia. Falou assim, olha, ó, pensa numa mulher de Deus. Pensa numa mulher de Deus. Tá indo para 10 anos, 10, 11 anos, coisa assim que ela tá ela é que nem eu. Depois que ela aceitou Jesus, nunca mais ela saiu da presença de Deus. Ela tá no ministério, ela é líder lá, ela que cuida lá, tem 3.000 membros. Olha a responsabilidade que ela tem. E tá acima do pai, né? Mas ficou orgulhoso, feliz. E aceitou Jesus. Nunca mais saiu da presença de Deus. As outras filhas minhas, tal, mas seja mais tranquila, sabe? Tem o chamado, mas ainda não, né? Mas é no tempo de Deus. Sabe, amados? Nós temos que aprender a conhecer a Deus. Ele disse, se buscar-me-eis, me achareis, quando buscar-me-eis de todo o coração, me deixareis ser achado de vós, e clamai a mim as coisas ocultas, eu mostrar-te-ei. Nós temos que procurar conhecer a Deus, igreja. Ele diz assim, buscai meu reino e a justiça, e as demais coisas ele acrescenta. No tempo dele, o seu filho vai se converter. No tempo dele, o seu neto vai se converter. No seu tempo, o seu marido vai se converter. No seu tempo, a sua esposa, e assim vai, igreja. Não é por força nem por violência. Deus só vai olhar a sua dedicação. Ele tem uma promessa, que a sua casa vai ser salva. Depende de você. Você não precisa ficar bravo, gritando, berrando. Só que você tem que cumprir, né? Tá? Lorena. Coloca teu WhatsApp aí, amada, que eu vou te dar também a dica para você. Eu penso assim, ó. Tudo aquilo que sai da minha boca, igreja, Deus cumpre. Tá lá em Isaías 56:11. Ele diz assim, toda palavra que sair da boca do meu servo eu a cumprirei, para que o meu nome venha a ser exaltado e glorificado. Foi essa palavra que Deus deu para mim há 25 anos, quando ele me chamou, quando ele me escolheu. Como ele falou para Jeremias, Jeremias, toda a palavra que saiu da tua boca será de mim. E ele falou para mim também. Tudo que sair da sua boca, ela vai ser cumprida. Então eu cuido para não falar aquilo que Deus não quer que eu falo. Porque quem vai pagar o preço sou eu. E se eu falar o que Deus manda falar, ela vai ser cumprida, para que o nome de Deus venha a ser exaltado e glorificado através da sua vida. Muitos é ludibriado pelo inimigo e não querem ouvir a voz de Deus. Eu tenho aqui um amigo aqui de vocês, ele sempre está aqui, hoje ele não apareceu ainda. Está todo feliz. Ele estava com a loja falida. Falida, ele ia fechar a loja. Aí ele conheceu minha live. Falou que não tinha mais jeito e tal. Eu disse assim, não existe nada impossível para Deus. Tudo é possível ao que crê. Então, você vai ficar feliz. Você crê? Coloca teu WhatsApp aí. Você vai se sentir feliz. Você quer ver um teste agora? Você tem fé? Escreve, você tem fé mesmo? Tem? Tem fé aí, Lorena? Diga aí para mim se você tem fé. Eu vou mostrar para você que eu tenho Deus na minha vida. Vou te mostrar para você, vou provar para você. Talvez você está precisando ver para crer, né? Mas não seja Tomé. Porque Deus falou para Tomé, é melhor que não ver do que ver. Tá entendendo, igreja? O que agrada a Deus é aquele que tem fé. E aí esse rapaz, a mulher dele nem trabalhar na loja não via mais, ficava só chorando. Já tinha jogado a toalha. E eu disse para ele, você tem fé? Faça comigo a campanha do empresário. Faça comigo uma campanha do empresário. Aí ele falou, eu vou fazer. Falei a oferta para ele. Tá tudo feliz. Tá entendendo, igreja? Tudo feliz. E ele ainda só cumpriu a metade da oferta. Mas ele está cumprindo, ele está mandando. E Deus já honrou ele. Dia das Mães, ele falou que a loja dele bombou. Ele mandou para mim. Tá entendendo, igreja? Deus coloca assim, ó.
2 Crônica 20:20, ele diz assim, ó: crede no Senhor teu Deus, estarás seguro. E crede nos profetas e prosperareis. Deus faz uma separação, igreja. Quando ele fala assim, lá no Salmo 91:11, que ele fala assim, ó: darei ordem aos meus anjos a respeito de você, para te proteger e te livrar em todos os seus caminhos. Quem é os anjos? Aqui na terra, é os pastores da igreja. E ele tem os anjos celestiais, invisíveis. Você não sabe de como vai chegar a bênção para você. Aí você fica duvidando. Fica duvidando. Aí Deus fala assim, ó: não tem como eu fazer. Se eu disse que é impossível ser agradado sem fé, e fé sem obra é morta, então você tem que mostrar sua fé para Deus, com atitude. Tá entendendo, Lorena? Passa teu WhatsApp aí se você quiser, se assim você quiser. Faça com que nem a Maria Cristina, a Bia, a Grace, né? A Grace mandou, né? E aqui tem um monte aqui, ó: Raíssa, Fernando, Cícera, ó, tem um monte aqui que manda para mim, ela. Então isso, eu dou atenção a todos. Eu dou atenção a todos. Então, quer vencer? Aí tem, nossa, não entendi, você é do Brasil? Hein, você é do Brasil, esse número aí, não entendi, amada. Coloca de novo para mim, por gentil, porque tem muito número aí. Tá aparecendo CNPJ, amada. Confere para mim, por gentileza. Você tá no Brasil? Ei, porque eu sei que no exterior para começar é 3 números, né? Tem o pessoal de Portugal, né? Lisboa, Porto, e da Inglaterra que manda para mim o WhatsApp, né? Confirma aí para mim de novo, amada, por gentileza. Esse número que você passou aí. Não moro fora. Então, mas esse número eu não entendi, amado. Você olhou aí? Nossa, tem muito número aí. Passa de novo, por gentileza, querido. Não tô aqui duvidando, não, tá? Porque esse número é a primeira vez que eu tô vendo um número tão grande assim. Confirma aí que você digitou aí, por gentileza. Às vezes na hora de digitar, digitou repetido, né? Acontece. Então, a gente tá aqui, né? Tem um prazer tão gostoso, tão legal. Eu não tenho medo de fazer desafios, porque Deus me chamou. Eu não pedi para ser chamado. Quem chamou foi Ele. Se ele me chamou eu pela minha fé, pela minha coragem, pela minha ousadia. Só que também eu tenho o meu cuidado, né? Eu não tento o Senhor teu Deus. Ele disse não tentar o Senhor teu Deus, né? O que é tentar o Senhor Deus? É duvidar. É fazer aquilo que Ele não autorizou. Não é verdade? Ô, amada, que operador é esse aí, amada, por gentileza? Qual cidade que a amada é? Porque, ó, eu tô achando estranho esse número. É muito número aí, não é não, amada? Hã? É muito número. Eu tô anotando aqui. Ah, é da Áustria. Ah, agora eu sabia, você é de fora. Ah, eu sabia que tinha agora. Eu falei, você deve ser o nome de algum outro país, que eu tenho pessoal da Alemanha, né, de Lisboa, né, de Porto, né, realmente, aí tá certo, aí tá, da Inglaterra, aí tudo bem, dos Estados Unidos, né, Los Angeles, né, então tá, tomou aqui tal, 8... Ah, tá, me perdoa, então, amada. Então, por isso que eu falei, esse número deve ser de outro país, né? Mas que bacana, a Austrália, né? Aí mora muitos brasileiros, né? Eles valorizam, porque tem muita mão de obra, né, amada? Eu vi esses dias aí, as oportunidades que eles estão dando aí, né? Pelo que eu olho, assim, é uma cidade bem linda, um país muito lindo aí, né? E tem as cores do nosso país, né? Amarelo também, né? Que bacana, né? Aqueles cangurus assim, que legal. Eu sou caipirão da roça, eu amo os animais, viu? Que bacana, né, amado? Tá muito tempo aí na Áustria, amado? Tá morando muito tempo aí? Né? Mas que bacana. Seja minha seguidora, tá bom? Depois eu vou mandar para vocês o meu link lá do canal do YouTube. Divulga aí, ganha mais amigos aí para entrar no meu canal, me ajudar, me abençoar aí, tá bom? E nós vamos, né? E nós vamos manter firme nessa campanha, nessa caminhada. E tu serás vencedor, não é mesmo? Né? Fazer aqui uma oração por você,
né, que está aqui me acompanhando. Agora 9 horas e 54 minutos, né? Eu vou fechar 10 horas e vou atender essas duas bênçãos aqui que me ligou, porque daqui a pouco a minha filha chega, né? Daí vou dar atenção para ela, né? Pai querido, Pai amado, Aricanta, Maiacanta, Xalamacaia, Labachuri, Lamanaia. Senhor Deus, eu venho aqui, Pai querido, como instrumento do Senhor, ministro da Tua palavra, na qual, Senhor Deus, o Senhor me escolheu no ventre da minha mãe. O Senhor já me chamava pelo meu nome, meu Pai. Sim, Pai querido, Pai amado, eu estou aqui, Senhor Deus, nessa manhã, Pai querido, pela segunda oração que eu estou fazendo, madrugada dentro, meu Pai, Tu me conheces. São 3 orações diárias, no mínimo. Aqui, Pai querido, eu apresento, Senhor Deus, o Sérgio, a Lorena, sim, Pai querido, a Cristina, a Bia, a Grace, enfim, a Raíssa, o Fernando, a Cícera, a Ellen, enfim, muitos, Pai. Muitos estou colocando aqui, Senhor Deus. Muitos com problemas, Pai, em várias situações. Eu creio que o Senhor conhece a cada um, meu Pai. Problema de casamento, problema de esposo, de filha, de filho, de ministério. Sim, meu Pai, enfermidade. Eu apresento, Senhor Deus, esse que está na depressão, na angústia, na tristeza. Alegra essa alma, meu Pai. Entra, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés, tirando, Senhor Deus, todo aborrecimento. Tira, meu Pai, Aricanta, Maiacanta, Xalamacaia, Labachuri, Lamanaia. Entra mesmo, Senhor Deus, nessa área mais difícil, aonde o homem, Senhor Deus, não pode operar, meu Pai. Mas o Senhor opera tanto querer quanto realizar. Tira todos os manjares, meu Pai, todas as oferendas, Pai querido, oferecido no mar, no rio, no oceano. Meu Pai, o Senhor tira, Senhor Deus, Senhor Deus, essa oferenda, esse manjar lá na cachoeira, meu Pai, no mar. Senhor Deus, em Mangé, meu Pai, arranca, meu Pai, essa oferenda, meu Pai. Toda palavra proferida, toda palavra de maldade, Senhor Deus, do alto da cabeça à planta dos pés. Age no ouvido, na mente, age no coração, nessa enfermidade no nariz. Age, Senhor Deus, na cabeça, nos pés, nas pernas, no joelho, na junta. Age, Senhor Deus, aonde precisa ser agido, na coluna, meu Pai, no fêmur, Senhor Jesus. Pai, na canela, no tornozelo. Pai, esse esporão, Pai querido, da sola do pé, meu Pai. Essa perna inchada, meu Pai. Esse coração palpitante, meu Pai. Esse taque cardíaco, meu Pai. Entra, Pai querido, nessa enfermaria. Entra, Senhor Deus, lá na CTI, na UTI. Age, Senhor Deus, como o Senhor age, Senhor, de uma forma grande e tremenda, Pai. Senhor, eu creio que nesse momento todos os problemas de relacionamento emocional, sentimental, seja mesmo, Senhor Deus, entra, meu Pai, sim, meu Pai, na vida da Rosa, da Rosária, Pai, entra na vida do Edilson, meu Pai, Senhor Deus, entra, Senhor Deus, na vida de todos aqueles que passaram aqui nessa live, Pai, são inúmeras pessoas, meu Pai, Senhor Deus, o Senhor conhece todos, porque se passaram aqui, porque o Senhor que os trouxe, meu Pai, que as minhas orações, Pai querido, seja levado a Ti, meu Pai, que ela não seja barrada no teto, mas que ela seja levada até o Senhor, esse clamor, essa súplica, Pai, eu entrego, Pai, nas Tuas mãos, toda a petição desse pai, dessa mãe, desse esposo, dessa esposa, Pai, esse que está na dependência química, está nos vícios, Pai, esse que está falido, endividado, Pai querido, Pai amado, esse que está desenganado pela medicina, esse casamento, Pai, que já está, Senhor Deus, desistido, esse casamento, Pai, que já separaram, mas a última palavra é do Senhor, como lá no Vale dos Ossos Secos, meu Pai, lá Ezequiel foi profetizado, Pai, profetizou, e aqueles ossos, Pai, sequíssimo, Pai, eles reviveram, meu Pai, eles voltaram a ter vida, meu Pai, ali sim, Pai querido, todos passaram, Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, sim, Senhor Deus, todos passaram
ter, Pai, carne, ossos, nervo, porque o Senhor, Pai, é o Deus poderoso, o Senhor é um Deus majestoso, um Deus que zela, um Deus que cuida. Sim, meu Pai, Tu és um Deus maravilhoso, um Deus majestoso. Traga a existência que não existe aos nossos olhos. Entra com o Teu poder, com a Tua onisciência, com a Tua destra, porque Tu és um Deus de justiça. Tu és, Pai, onipresente, está em todos os lugares. Assim eu creio que o Senhor está aqui como está em todos os lugares. Não importa o país, não importa o lugar, meu Pai. O Senhor constituiu o céu, a terra e o mar, e naquele que tudo existe veio das Tuas mãos, meu Pai. Pai, eu agradeço de coração, porque eu creio, Pai querido, Pai amado, que o Senhor tem atendido a oração de um justo, porque ela tudo pode e tem o seu efeito. E eu creio, meu Pai, que nesse momento quem estava triste está alegre, aquele que estava sem fé passou a ter fé, meu Pai, porque a palavra foi pregada do Senhor, Pai. Os meus lábios foram usados por Ti, meu Pai, porque eu não tenho nada a oferecer, a não ser o meu testemunho, meu Pai, como instrumento do Senhor, Pai. Eu abençoo cada vida, abençoo cada família, que esse domingo, Senhor Deus, seja maravilhoso na Tua presença, na beleza da Tua santidade. Seja com eles, meu Pai. Entra, Pai. Queima, Pai, todo o mal, meu Pai, e não deixa o inimigo nenhum, Pai, ser, Pai, um intruso, porque ele não é convidado, Pai, estar aonde o Senhor está, mas onde o Senhor chega com a Tua luz, toda a treva é dissipado, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amada igreja, somente creia. Creia, põe no teu coração. Amanhã não aconteceu, creia. Depois de amanhã não aconteceu, creia. Não aconteceu, creia. Porque Deus, Ele quer saber da sua perseverança. A perseverança, crendo, produz a vitória. Amém, amada igreja? Jesus te ama e o Bispo João Paiva também. Você que quer deixar teu WhatsApp, se não deixar aqui, deixa lá na mensagem, no privado. Mais uma vez eu peço o seu carinho. Vai lá agora no canal do YouTube, digita lá Bispo João Paiva. Eu vou ver lá quantos que vocês me abençoaram lá. Quantos inscritos? A Bispo passou que ela tá pegando as roupas dela que ela ganhou para levar uma costeira. Ela esbarrou aqui, derrubou o celular, mas você não, né? Esse acidente, fatalidade acontece, né? O que importa é que o som continuou, não é verdade, né? E tô aqui com uma camisa nova que eu ganhei da minha tia dela, que eu também chamo ela de tia, né? E ela me presenteou com 2 tênis, ganhei 2 calças jeans, igreja. As bênçãos nos alcançam, igreja. Quando você faz algo, a minha esposa estava com um problema nos pés, na sola do pé também, aí ganhou um sapato novinho, custa quase R$300 para andar, né? Para quem tem problema nas dores do pé, inchaço. A prima dela era advogada, né? Ela deu para ela de presente. Igreja, Deus alcança. Igreja, você tem que ganhar a confiança de Deus. O que é ganhar a confiança de Deus? Fazer aquilo que Deus pede para você fazer. Não murmura, não reclama, não duvida. Que aí Ele vai olhando e Ele vai vendo, realmente Ele está me seguindo, realmente Ele tá, esse eu posso abençoar, que ele não vai virar as costas para mim. Tá entendendo? É assim que funciona, igreja. Eu tô aqui fazendo 25 anos na presença desse grande Deus. E não largo dele, não. O senhor já passou batalha? Recentemente agora, igreja, eu tenho uma perícia, né, da minha coluna, que já foi diagnosticada, fiz ressonância, tá? É aposentadoria ou cirurgia. E eu tô aqui na confiança de liberar o auxílio, né, para mim. Já vai me ajudar bastante. Até ser definido, né? O que eu vou fazer pelo médico, né? Cirurgia, eu sou sincero, não estou muito afim de cirurgia, não. Mas é a vontade de Deus, né? Não é a minha vontade, né? Amém, amada igreja? Então, até daqui a pouco. Você que deixou seu WhatsApp.